pessoal, voltando aqui, né, nós temos, né, a extinção da pessoa natural, a morte. A morte extingue a personalidade. Nós temos a morte real sem cadáver, que também é chamada, né, de morte presumida. Né? Nós temos a morte real com cadáver e a morte real sem cadáver. Então, tem que ter o quê? Provas que a parte estava no local em que ocorreu uma catástrofe. Não há mais notícia da parte, ou seja, acabou, né? Não há mais tentativas, ou seja, tentou-se todas as formas para encontrar o corpo. Não encontrou. Aí você pode entrar com um processo, né, para a decretação, para o reconhecimento da morte presumida. Nós temos um exemplo trágico, recente, né, que foi o crime ambiental ocorrido no município de Brumadinho, em Minas Gerais. Sabemos que algumas pessoas ainda não foram encontradas, infelizmente não será encontrada. Esta situação, gente, ela é muito dolorosa, porque a gente lembra do livro que a gente trabalhou em Sociologia Jurídica, que para quem foi meu aluno, né, Antígona, que é o direito de velar os mortos, né? O direito de enterrar os mortos. É um direito natural. Né? Para além de estar ou não positivado, é uma prática cultural que está presente em vários tipos de sociedade. Né? Então, e há muito tempo, é um direito muito antigo. Né? Aliás, é uma prática muito antiga. Né? Os rituais de passagem, né? E o velório é um desses rituais. Então, é muito doloroso. Né? Então, a morte presumida sem ausência. Então, pessoas desaparecidas. Temos um outro exemplo, né, de morte, né, presumida que foi, na verdade, né, regulamentada por uma lei. Né? Existem duas leis no Brasil, né? São leis que foram do período de Fernando Henrique Cardoso. É a Lei 9.140 de 95, né, e a Lei 10.536, que são aquelas pessoas desaparecidas em razão de participação ou simplesmente acusada de participação em atividades políticas entre 2 de setembro de 1961 e 5 de outubro de 1988, né, que é o período que é reconhecido como a ditadura militar. Né? Aliás, que antecedeu, porque assim, o golpe ele não foi dado 31 de março, ele teve percursos para ser, né, efetuado, e até a promulgação de 88 havia ainda um controle das forças militares sobre a vida das populações. Então, essas pessoas, elas podem ser reconhecidas como, né, morte, nessas situações, como morte presumida sem ausência. Então nós temos aqui duas leis que legitimam isso. Ah, professor, mas é um bando de vagabundo, miserável, criminoso, terrorista. Veja, aqui não estou fazendo juízo de valor. Porque uma coisa são pessoas civis praticando atos que podem ser reconhecidos como um crime. Então são pessoas civis, né, que estão, né, lutando ou não pela democracia, que estão lutando ou não por uma sociedade melhor. Outra coisa é quando o Estado pratica o crime. Porque o Estado ele já tem um monopólio da violência. Então existe uma situação que é desproporcional. Uma coisa são pessoas cíveis cometendo atos ilícitos. Se o Estado ele tem uma estrutura com poder judiciário, ele deveria fazer o quê? Julgar essas pessoas dentro da lei. Só que o que aconteceu durante o período de 61 a 88? Né? O Estado ele extrapolou, né, os limites a ele atribuído e o próprio Estado foi criminoso, praticou crimes. É por isso que tem ações civis, né, que buscam a responsabilização do Estado durante esse período. Mas, né, transcendendo aqui essa questão, né, que é uma questão que vez ou outra volta a ser debatido por conta dos revisionistas, né, e os fascistas de plantão, né, que querem dizer que não houve ditadura, né, que, enfim, que houve uma tentativa de impedir que o Brasil virasse uma nação comunista, essas conversinhas furadas. Né? Mas o que é importante para a nossa disciplina? Que essas pessoas que participaram de atividades políticas durante esse período
e que desapareceram. Nós temos no Brasil, se eu não me engano, 400 pessoas desaparecidas ainda, que não foram veladas, que os corpos não foram encontrados. Então se entende que essas pessoas foram, né, é um caso de morte presumida, sim, ausência. Né? Então, o direito, para terminar a aula, né, eu queria falar de um tema que é muito polêmico. Muito polêmico. E eu vou, provavelmente, já anotem aí, vai ser cobrado na prova de vocês, em alguma questão subjetiva, que é o direito à morte digna e o testamento vital. O que é o testamento vital? São diretivas antecipadas em que uma pessoa ela registra por escrito como ela quer ser tratada por um tratamento médico. Ou seja, olha, eu não autorizo, eu não quero passar por um procedimento cirúrgico. Eu não quero passar por hemodiálise. Eu não aceito essa intervenção cirúrgica. Né? Eu quero, né, não passar por nenhum tipo de intervenção médica. Isso é chamado de testamento vital. Né? É a autonomia do paciente para dizer como ele quer ou não ser tratado. Então vejam aqui a resolução 1195/2002 do Conselho Federal de Medicina. O conjunto do desejo, né, ele descreve aqui o que é testamento vital. O conjunto de desejo prévia e expressamente manifestado pelo paciente sobre cuidados e tratamentos que quer ou não receber no momento que estiver incapacitado para expressar livre, né, e automaticamente sua vontade. Ou seja, a pessoa está consciente, mas ela em algum momento ela não vai ficar mais consciente. Então ela já deixou pré-estabelecido como ela quer ser tratada nesta situação em que ela não tem mais capacidade para expressar a sua vontade. Então, na palavra da estudiosa Roxana Borges, a recusa, né, o testamento vital, são situações em que pode haver uma recusa de se submeter a manobras tecnológicas que só fazem prolongar a agonia, né? Ou seja, a pessoa ela quer ter uma morte digna, sem sofrimento, né? Sem estender a vida, né? Por meio de mecanismos tecnológicos. Nós temos aqui uma lei do Estado de São Paulo. São direitos, né? Uma lei de 1999. São direitos dos usuários dos serviços de saúde no Estado de São Paulo recusar tratamentos dolorosos ou extraordinários para tentar prolongar a vida ou optar pelo local de morte. É um direito da pessoa. Eu quero morrer em casa. Eu quero morrer com minha família. Eu não quero morrer em hospital. Então isso é um direito, né? Só que veja, pessoal, há situações em que, né, pode ser levado, a família pode entrar em conflito. Né? A família entra em conflito com o testamento vital. Não, eu não quero, eu quero que meu ente querido passe pelo procedimento cirúrgico, passe pela intervenção médica. Não, então eu trago aqui um julgamento do Tribunal de Justiça. Veja que isso é uma matéria muito interessante, né? Lá do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Decisão do paciente de se submeter à ortoatanásia, né? É como é tratado. Trata-se de uma ação cautelar, né, de 5 de dezembro de 2010 por quadro de descompensação secundária à insuficiência renal pré-edema agudo de pulmão. Né? Tá passando aqui por duas situações, renal e o pulmão. Por ela, apresentou-se inicialmente como seu responsável um neto que se opõe à indicação expressa dos médicos quanto à necessidade de realização de hemodiálise. Né? O neto não quer que a sua avó, né, passe pela hemodiálise. No julgado, ele discorre que há de se dar valor ao enunciado constitucional da dignidade humana, que sobrepõe-se até a texto normativo, seja qual for a hierarquia. O voto respeita o desejo, né, de ter a morte no seu tempo certo, evitando sofrimentos inúteis. Então aqui, o que é que fez valer? A vontade, né, de não se submeter a intervenções cirúrgicas. Nós temos a ponderação de princípios, o direito de vida, a vida, mas também o direito à vida, ela tem que ter dignidade.
E lá no artigo 5º, no artigo 1º da Constituição, está consagrado a dignidade da pessoa, né, o princípio da dignidade da pessoa humana. Então é um elemento muito importante para ser levado em consideração. Eu trago aqui mais uma ação também do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Assistência à saúde, biodireito, ortoatanásia, testamento vital. Eu vou mandar esse material de apoio para vocês, mas observem aqui, o Estado, eu estou até destacando, não pode invadir o seu corpo e realizar cirurgia mutilatória contra a sua vontade, mesmo que seja pelo motivo nobre de salvar a vida. A Constituição institui o direito à vida, não o dever à vida. Mais um dispositivo. O artigo 15, Código Civil, proíbe tratamento médico ou intervenção cirúrgica quando não há risco de vida. Quando há risco de vida, não quer dizer que não há risco, ou mesmo quando, para salvar a vida, a pessoa pode ser constrangida a tal. Então, o Código Civil, mesmo indicando a necessidade do tratamento, né, pode ser isso, né, relativizado se for entendido que há um constrangimento, né, para esta pessoa. E aqui fala, né, no testamento vital, né, que o testamento vital ela tem que ser considerada. Então, a fim de preservar o médico de eventual acusação de terceiros, tem que o paciente, pelo que consta nos autos, realizar o testamento vital, né, para dizer como ele quer ser tratado. Então, é preciso o testamento vital. Se não tem testamento vital, o médico tem que fazer aquilo que a sua ética profissional determina, né? E agora, gente, eu vou para o nosso penúltimo vídeo.